Fala galera, boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas. Sou desenvolvedor aí há um pouco mais de 5 anos. Atualmente sou software developer na TOTUS e arquiteto de software na Nobrega MedTech. Já estou em algumas empresas, fábricas de softwares, né? O intuito desse canal é basicamente divulgar, né, disseminar a questão do desenvolvimento com inteligência artificial que vem nessa crescente, né? Então, basicamente, eu e alguns colegas tivemos essa ideia, né, de poder divulgar e compartilhar, assim, alguns projetos e outras coisas que a gente desenvolve no dia a dia, né? E basicamente essa é a intenção, tá? Hoje eu trouxe um cenário onde a gente aí tem um banco Postgre em produção, tá? E a gente precisa fazer com que esse banco seja feito backup dele, né? Diariamente na AWS, armazenando ali dentro de um S3, um bucket, tá? Então, tendo isso em vista, né? Eu tô com minha fila aqui do lado, né? A gente vai codar isso junto, caso fique muito grande assim a codificação, né? Então eu vou fazer alguns cortes e para daí poder mostrar ali o código funcionando, né, como executar, o que fazer, né, e tudo mais. Beleza? Então vamos pro código, tá? Eu tô aqui com tanto com o seu aberto quanto aqui o Notepad, né, minha fila ali do lado para verificar se está indo tudo ok. Eu vou criar aqui esse script, né? Eu vou chamar ele de backup Nobra, que é o sistema que eu estou fazendo, né? .sh, tá? Ele é um shell script, né? Então, se ele é um shell script, a gente tem que inicializar. Ele já mostra aqui. Esse é o bom. Esqueci de mencionar, tá? Estou utilizando o Cursor, a versão paga, tá? Então, assim, é uma IDE que ela vem tendo uma crescente bastante legal aí no mercado, né? Porque daí você é um VS Code da vida, né? Para quem gosta muito do VS Code, né? É um VS Code da vida e você consegue ali importar as configurações do VS Code e codificar ali junto com com a inteligência artificial, né? Eu poderia pedir aqui para ela escrever esse código, né? Mas eu vou nesse vídeo de hoje eu vou utilizar mais o autocomplete, né? Que ela sugere ali pra gente, né? Então vamos lá. Nesse caso, eu vou colocar, como eu estou em um usuário ali da AWS, né? Eu vou colocar o user bean env. Eu estou utilizando um EC2, tá? Da AWS. Ah, Configurações em si eu posso verificar depois, caso vocês achem legal dar uma olhada sobre, tá? Mas aqui ele já me sugere algumas questões, tá? Para eu poder realizar o backup. É bastante interessante. E, inclusive, pelo que eu consigo ver aqui, isso daí funcionaria, tá? Só que ele não estaria enviando ali para o S2 da AWS e algumas outras questões que eu quero comentar aqui, né? Então vou colocar aqui configurações, configuration, tá? Então aqui a gente tem o nome do banco de dados, tá? Eu vou colocar aqui db aula. A gente tem o usuário do banco de dados, usuário Postgre que foi criado ou usuário default, né? Nesse caso eu vou deixar o usuário default aqui, Postgre, tá? E aqui ele já me sugere algumas coisas bastante interessantes, né? A senha, o host, a porta, essa questão de informações como senha ou usuário IMO da AWS, né? Que a gente vai precisar colocar as credenciais aqui, ou até mesmo um serviço de envio de e-mail, né? Que a gente precisa de uma API key. Elas podem ser configuradas nas variáveis de ambiente, tá? Basta colocar lá, né, o dólar e a variável de ambiente ali, e aí, aqui no nosso shell a gente puxar essa variável de ambiente, tá? Nada nos impede de a gente fazer isso. Eu vou dar um autocomplete porque eu vou utilizar alguma dessas coisas que estão aqui, tá? Eu vou utilizar a senha, eu vou deixar essa senha mesmo aqui, tá? Só, ou melhor, vou colocar aula teste, né? A gente vai precisar do host. Como a minha intenção é colocar esse script de backup dentro do servidor, dentro do EC2 da AWS. Então, o ambiente é o localhost. Caso você queira colocar, por exemplo, criar uma máquina somente para a realização de backups, né?
poderia fazer isso ali, criando ali e aqui anexando o IP interno ou externo da máquina, né? Mas nesse caso a gente não vai precisar, tá? Fica aí só a dica. Então, tá. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Password, host, tá. Beleza. Eu não vou precisar da porta aqui, porque a porta você tá na mão. É a 5432, né? Que é a porta default ali do Postgre. Caso seja outro, então é interessante colocar ali, tá? Ah, beleza. Aqui as configurações do banco. DB. Opa. Aqui vai ser as configurações da AWS S3, tá? Então, aqui a gente tem que colocar nosso bucket name, deixar tudo maiúsculo, tá? Só por padrão ali que eu estou utilizando, né? Então, o nosso bucket name, vou deixar esse Nobra Backup, tá? Ah, a gente vai precisar não da região nesse momento, não da região, talvez depois, tá? Mas a gente vai precisar da URI desse bucket, tá? Então, basicamente esse bucket ele tem que estar configurado, né, para poder receber essas requisições desse específico, né, desse IP ali do banco de dados, né? Então a gente vai colocar um S3, dois pontos barra barra. Aqui a gente vai colocar o nosso sinal de dólar e entre parênteses vai ter o S3 bucket name, né? Que daí ele vai redirecionar ali pro bucket ali, né? Beleza. Ele sugere aqui mais algumas coisas, né? Novamente a gente poderia fazer isso, mas a gente vai dar uma pulada nisso, tá? Eu quero também aqui realizar um envio de e-mail diário, tá? Quando, aliás, um envio de e-mail toda vez que for executado esse script, né? Eu quero que envie um e-mail para mim, né? Para a minha conta e que me diga o que aconteceu, né? Se deu certo, se deu falha, o que que aconteceu, né? Então eu vou fazer a configuração do meu. Isso não é obrigatório, tá? Mas eu acho interessante para até saber se tá funcionando o backup, né? Então eu acho interessante ter esse relatório diariamente, né? Caso seja de rodar diariamente, ou se não a cada hora, enfim, dependendo da configuração. Então vou fazer a configuração daí do meu servidor de e-mail, que atualmente eu estou utilizando o Mailgun, mas pode ser qualquer outro tipo de servidor de e-mail. Basta você ter sua API key e suas devidas configurações ali, né? Então vou colocar configuration Mailgun. Opa. Tá, beleza. E daí eu posso configurar minha API key. E daí ele já me sugere bastante coisa, bastante interessante, tá? Aqui o domínio, né? Eu vou colocar de onde, né? Ele já cria esse e-mail aqui no reply. A gente pode colocar para complementar, né, o nome. E para, aliás, quem está enviando, né? Quem está enviando ali, isso. Então, basicamente vai ser e-mail to, opa, desculpa, para quem está enviando, não, meu inglês está ruim. Para quem vai receber o e-mail, né? Vou colocar aqui lucas.ribeiro.dev@gmail.com, tá? Então, vai para esse e-mail, né? Outro ponto ali deixa eu ver se está configurado o domain, from, to e API key. Eu acredito que esteja configurado com sucesso, tá? Excelente. Beleza, terminamos a configuração do meu servidor de e-mail ali, tá? Então, agora a gente vai fazer uma questão interessante, né? Porque imagina aí que a gente vai deixar esse backup, né, todo dia ali rodando, ou se não toda hora, ou se não a cada 12 horas, rodando esse script, fazer com que ele rode esse script, né? Então, basicamente, a gente tem esse focamento de memória dentro do S3 muito alto, sem essa necessidade, né? Em um curto período de tempo. Então, a gente vai criar uma rotação, digamos assim,
para ele ir excluindo o último arquivo, né? O último arquivo ali que o último arquivo com a data de modificação mais antiga, perdão, isso mesmo. O último arquivo de backup com a data de modificação mais antiga, certo? Beleza. Eu vou só para não estender muito o vídeo, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui no processo, tá? Então aqui max backups, né? Eu vou colocar 10 backups, então depois de 10 backups, 10 arquivos de backups, ele vai excluir o último, né? Então ele vai deixar ali 11 arquivos e excluir o último, fica 10, né? Então para isso eu preciso fazer um for aqui, tá? Os três, tá? Eu poderia utilizar isso, poderia, mas eu vou utilizar esse carinha aqui, dump, tá? Eu só tô fazendo a varredura e pegando, opa, PSSQL, do, né, um gzip que a gente vai, obviamente, compactar ele, beleza? Tá? Aqui a gente vai dar um command V, deixa eu ver, isso mesmo, ah, isso, pode ser isso, tá? Eu quero que o CMD não esteja instalado, abortando. Tá, excelente. Então ele verifica ali se está instalado, né? E aborta ali o backup caso seja necessário, né? Show. Então bora criar agora algumas funções utilitárias, né? Para esse processo, tá? Então a primeira que eu vou criar é o envio de e-mail, send e-mail, né? Então a gente vai ter o subject, né? Ah, tá? Deixa eu ver aqui, e-mail gun, subject, beleza, show. E o Buddy, né? Faltou o querido Buddy, tá? Show. Aqui ele vai criar uma pasta ali do backup D e colocar a data ali em si, né? Eu poderia colocar ele desse jeito, mas eu não vou fazer ele desse jeito, tá? Vou fazer ele de outro jeitinho ali. Então, criada a função ali do envio de e-mail, vamos fazer a validação do backup para verificar que foi algo que aconteceu comigo, tá? Então, para verificar se o arquivo ele não se encontra corrompido, tá? Então, só vou trocar aqui algumas questões. Tá, local file 1, size, beleza. Tá ok. Se o arquivo é vazio, né? Vou criar outro if aqui, beleza. Ele tá verificando se o arquivo não tá vazio, né? Então isso é bom. Outro else if na realidade, né? Elif. Que daí a gente vai verificar se o arquivo, entre aspas, backup. Se o arquivo backup file, né? Grep complex data, tá. Beleza, ele já está gerando ali para a gente essa questão também. Excelente. Tá. Só mais uma questãozinha aqui que eu quero fazer. Show, excelente. Que daí ele vai validar se não gerou erro interno dentro do arquivo ali, né? Ele vai validar tudo isso. Deixa ele remover ali. Deu ajeitar aqui. Tá. Show. Tá. Beleza. Ajeitou. Show de bola. Como pode ver, né? É bastante ágil utilizar aí o cursor para isso, tá? Então, beleza. Agora a gente vai para criar mesmo o backup, né? Eu vou utilizar esse regex aqui, tá? Tá na
em minhas mãos, tá? Somente para o envio de e-mail que a gente vai precisar posteriormente. Essa funçãozinha aqui, eu vou querer ela depois, tá? Então aqui a gente vai ter o main, pode dizer que o main, né? E agora a gente vai ter o arquivo que eu vou colocar só em segundos, não, assim, tá? Beleza, show. Deixa eu ver aqui, certo? A gente pode fazer desse jeito, tá? Ele já criaria o arquivo de backup, tá? Mas ele não criaria logs caso a gente precisasse, né? Mas no momento a gente não vai colocar logs porque a gente vai enviar um relatório, né, via e-mail ali para mim, no caso, né? Tá? Aqui ele vai fazer o envio do e-mail, né? Certo? O envio do e-mail não, desculpa, o envio do arquivo para o S3, tá? Se deu falha, ele vai enviar o relatório, né? Subindo para o S3, show, já está pronto ali. E daí, ah, tá. Se não der erro nesse cara, if, se não deu erro aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode enviar um e-mail de sucesso, né? Send e-mail, backup falha. Não, backup falha não, porque aqui já está com sucesso, né? Sucesso. Backup success. Beleza? E agora, por fim, tá? A gente vai fazer a parte de rotação, né? Que no caso ele vai verificar se contém 10 arquivos ali dentro do bucket. Se contém, remover esse novo arquivo que chegou, ele vai ter essa nova data de modificação, que no caso vai ser a data atual, e daí vai remover o último arquivo, né, que tem a data ali com a data de modificação mais antiga, né? Então ele vai remover esse arquivo que tiver com a data de modificação mais antiga, tá? Então, para isso, a gente vai precisar de um esquemazinho desse daqui que eu vou copiar, por conta que ele é bastante coisa, como pode ver, tá? Então, ele vai verificar as rotações de backup. Vou deixar aqui em inglês também, tá? Aqui, pronto, excelente, tá? Ele vai fazer a conexão com o bucket e daí ele vai fazer uma query para poder ordenar, né? Ordene ali pela data de modificação, como eu acabei de falar. Então, ele vai verificar a lista para poder realizar as devidas, por exemplo, se tiver 12, 13 arquivos, né? Ele vai realizar a deleção desses outros arquivos também, tá? Bem, a grosso modo, basicamente é isso. Agora a gente tem todo esse fluxo rodando, né? Eu vou dar uma corrida e colocar minhas credenciais e poder subir ali o arquivo dentro do meu S2, tá? E a gente volta em breve. Só um minutinho. Voltamos aí, tá? Então eu tô aqui conectado no meu S2, tá? No meu onde se encontra meu banco de dados, né? Então, basicamente, eu tô aqui com o meu script, se eu der um ls aqui, pode ver, né? Ele tem tanto um logzinho ali que eu criei a mais, tá? E o nosso script que a gente gerou, né? A única diferença é que eu utilizei um template ali do Mailgun, tá? A gente dentro do Mailgun a gente consegue criar templates de e-mail e daí eu configurei esse template ali para poder enviar mensagem mais bonitinha ali para mim, tá? Então, basicamente, eu vou executar esse cara, tá? Opa. Show de bola. Iniciando o backup, tá? Então ele manda aqui algumas mensagens pra gente, tá? E alguns deu aqui sucesso, tá? O backup gerado
foi aqui, 17/10. Ele tá no... O, basicamente o fuso horário dele, né? Tá no UTC Default ali, né? Então por isso que ele tá pegando as 23 horas, tá? Certo. Aparentemente ele gerou certo. Agora bora conferir no e-mail se deu tudo certo, tá? Tá. Deixa eu ver se eu coloquei nesse e-mail ou no outro. Aqui no Gmail. Nesse Gmail ele mostra tudo. Show. Então, ó, aparentemente ele deu todo sucesso no nosso arquivo backup. E daí, pra gente restaurar esse backup, então a gente vai aqui dentro do bucket. Aqui tem um bucket exclusivo para isso, tá? E aqui tá o arquivo. Se a gente vir aqui no última modificação, 17 às 8h21 da noite, tá? E tá aqui, o arquivo se encontra aqui. Então a gente baixaria esse arquivo, utilizaria um SGBD para poder realizar o backup, ou se não, um terminal ali, né, ou dentro do próprio console ali da AWS, né, a gente poderia dar um PG dump ali para poder fazer com que esse backup seja efetivado com sucesso. Ou, claro, que ele excluir o banco e excluir, ou se não, esteja colocando basicamente em uma nova máquina ali, né, e precise desse backup. Então, esse backup vai estar ali, né, rodando diariamente. Para poder configurar ele diariamente, basta utilizar o cron, tá disponível ali já dentro do Linux da AWS, né? E com o cron configurado, você coloca ali quantas vezes quer executar por dia, que horas, né? E tudo mais. Aqui, como pode ver, tá? Chegou um e-mail para mim, tá? O reporte aqui, backup concluído com sucesso. Nesse banco, nessa hora, foi esse arquivo foi com sucesso e esse arquivo aqui foi excluído, tá? Gente, então é isso, tá? Caso tenha surgido alguma dúvida, algum questionamento, tá? Pode colocar aí nos comentários e ficarei aí disponível para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!